nosso segundo podcast. E qual é o tema de hoje? Bem, como prometido, eu acho que nós devíamos hoje abordar o tema sobre o último trimestre da gravidez e, se der tempo, vamos ao parte. Sim. Então, como foi para ti os 3 últimos meses? Olha, a minha gravidez foi santa. Eu adorei estar grávida. Não tive enjoos, felizmente. A azia, que é muito comum. Olha, é assim. A Madalena nasceu com imenso cabelo. Há aquele Certo. mito de que as mães que têm muita azia, os bebés nascem com imenso cabelo. É assim. A Madalena realmente nasceu com imenso cabelo. A Leonor também, Pois, eu não tive azia nenhuma. Eu tive, mas foi só mesmo na reta final. Eu durante a gravidez inteira não tive. Lembro-me que tu comias uns frutos secos. Era amêndoa com pele. Exato. E resultava perfeitamente. Grávidas, se me estão a ouvir, amêndoa com pele resulta. Mas pronto, então, o meu último trimestre foi super tranquilo. Para mim, o que me caracterizou mais foi o não ter posição a dormir. Tu ainda tinhas aquelas almofadas. Sim. Eu comecei a usar almofadas que eu tenho na cama decorativas. Metia uma na barriga e outra nas costas. E safava, mas realmente foi mesmo o peso da barriga, não ter posição de dormir, foi o que mais caracterizou o meu último trimestre. Para além de que o tempo parece que acho que o meu último trimestre durou mais do que a minha gravidez inteira. Eu arriscava-me a dizer que foi o teu último mês. Sim, péssimo mesmo. Foi E o teu? aquele mês. Eu também, é assim, na gravidez eu nem azia tive. Pois. Tirando aquele susto que falei no episódio anterior, foi tudo super ok. Eu não tinha azia, eu não tinha enjoos, eu não tinha nada, nem aquela coisa que às vezes algumas grávidas têm aos cheiros. Sim. Nada. Tinha na mesma muita vontade de comer. Uhum. Houve alturas que me obriguei a comer só porque estamos em casa, né? Ai, não, eu apetece fazer sempre nada. tive um apetite muito bom. Demasiado até. Não. É assim, comia, mas lá está, se me desse a preguiça, não tinha muita vontade, mas obrigava-me, por saber que tinha uma criança dentro de Agora mim. não olhas para trás e pensas do tipo, eu antes tinha preguiça. Tipo, antes eu não comia porque não me apetecia levantar. E agora Antes de estar grávida. Não, antes de ter a Leonor. Sim. Que agora penso, caramba, eu antes tinha preguiça de me levantar e não ia comer. Eu preciso de comer e não consigo. Yeah. Não é? É a falta de tempo. Sim. Mas pronto, em relação ao último trimestre, pronto, isso correu-me tudo bem. Gravidez santa também. O último mês é o pior, sem dúvida. Para já, devido à situação de que a Leonor devia ter nascido mais cedo, devia ter nascido às 37 semanas, porque a minha filha já não estava a desenvolver-se dentro do meu útero, devido à placenta. Existe uma coisa que os médicos chamam a placenta velha, ou envelhecida, e era o que estava a acontecer à minha placenta, estava a começar a falhar. Ela devia ter nascido às 37 semanas. Como eu era acompanhada no hospital privado e ia ter o parto no público, nenhum público se quis responsabilizar por fazer a indução do parto. Porque no CTG o certo é que estava tudo bem. Por um lado eu entendo, se está tudo bem, porque é que vamos tirar? Mas pronto, essa ansiedade, eu fazia montes de caminhadas, eu fazia agachamentos, fazia tudo o que não fiz na gravidez inteira. Sim. Que a minha gravidez foi só sofazinho. Mas tirando isso, acho que o fim da gravidez foi mesmo aquela ansiedade de a conhecer. Eu deixei de dormir, o doutor tinha-me dito que era o meu cérebro já a processar como se ela estivesse cá fora e eu, por favor, dê-me alguma coisa para dormir, porque ela não está cá fora. Exato. Mas tirando isso também foi perfeito. Sim, eu também só tive um susto. Aliás, 31 semanas, se não estou em erro. 31 ou 32. Sim. Que estava aqui em casa, muito sossegadinho, e do nada começou-se a dar umas picadas nas costas, e eu em pânico, liguei para o irmão dela, acho que estou a ter contrações. Eu não sei o que são contrações, não sabia, não é? Acho que nenhuma mulher sabe. Do primeiro bebê não. Exato. É difícil. Agora já sabemos. Segunda, e eu fiquei em pânico, sei o que é que havia de fazer. Eu não tinha a mala feita, não tinha nada. Eu nasci prematura, eu não estava preparada, não é? E fui para o hospital, realmente fizeram um CTG, estava com contrações, um bocadinho ali em pico, mas felizmente ela não fez força no colo do útero, manteve-se tudo, eu só tomei... Eu acho que nunca te cheguei a perguntar
Como é que tu comparas essas contrações que sentiste às contrações mesmo da altura do parto? Eu acho que eu, no momento em que estava a ir para o hospital para ter a Madalena, eu já estava com contrações, mas eu não estava a sentir. E eu, quando comecei a sentir contrações, eu tive mais dores de contração naquele susto que eu tive do que no dia que eu a fui ter. Sim, eu nesse dia que estava a ter as contrações cá em casa, pá, ela ia nascer mesmo prematura e não era suposto. Deram-me soro, meteram-me soro, a situação acalmou e ela aguentou-se no forninho até às 38 semanas. E pronto, e a história depois do parto também foi muito engraçada. Estava ela já internada, conta lá, amiga. Então, lá está, o meu parto foi induzido, não era suposto nenhum hospital o fazer, porque lá está, não se queriam responsabilizar. Mas eu entrei numa quinta-feira, fazia as 39 semanas, na madrugada de sexta. Entrei de quinta para sexta. E a minha filha decidiu não se mexer. E essa foi a preocupação delas. Eu sentia antes, mas quando chegámos ao hospital ela deixou de se mexer. Então a equipa médica ficou preocupada com a situação. Pediram para eu ficar lá essa noite para observação. E pronto, fiquei essa noite. De manhã deram uma notícia que ia ter a indução à tarde. À tarde fizeram uma indução. A minha indução foi através de um gel que colocaram pela minha vagina. E pronto, isto foi às 3h30 da tarde, mais ou menos. Eram 10 da noite e nada de contrações, nada de dores, nada de nada. Eu recebi a notícia através de pessoas da minha família que tinham contactos no hospital, em que, como eu já não estava a fazer dilatação, não estava a fazer nada, iam-me levar para cesariana. Quando eu recebo a notícia foi automático. Eu lembro-me que estava a andar no corredor, só porque sim, deixaram-me andar e eu pensei, oh meu Deus, posso andar. E eu fui andar pelo corredor do hospital, assim que recebi a notícia, eu tive a primeira contração. Tanto que ficaram ao telefone a dizer, mas estás-me a ouvir? Pera. Foi a minha primeira contração. E a partir daí foi tipo meia hora, contração, sempre uma a seguir à outra, não conseguia controlar, a intensidade aumentava cada vez mais, depois ligaram-me ao CTG, não é? Começaram-me a ver muito queixosa. E pronto, assim que me fizeram o toque, arrebentou-se-me as águas. E foi quando eu te liguei em videochamada. Sim, está a ver? Eu em casa dos meus pais, liguei-me ela em videochamada, pronto, estávamos lá a falar, ela lá internada, não é? Eu, tranquila da vida. Nisto, começo-me a sentir ali um bocadinho encharcada. Aliás, foi quando eu te estava a contar qual era a sensação do rebentar das águas que e eu, tu largaste o telemóvel e disseste, tenho de ir. Passou o irmão dela, foi sentar na sanita, eu fiquei literalmente assim. Tanto quanto sei, tu não chegaste a tempo. Não. Exato. Não, eu fui por ali pelo caminho. Fiquei assim em cima da sanita, escorria tudo. Sai uma grande quantidade. Muito. E eu só gritei assim, rebentaram as águas! E o teu irmão, estás a gozar? Não! E ele ainda estava em videochamada. Sim. E ele olhou para mim e disse, tu não vais acreditar. E eu, não, rebentou as águas à Bruna. E ele, sim. E eu, oh meu Deus, ele, tenho de ir, eu vai! Foi muito engraçado. Eu não estava com dores nenhumas, estava tranquila, apesar de nervosa, porque sabia que aquilo estava a começar, não é? Exato. E ainda fui tomar um banho na casa dos meus pais. Ainda foste comer. E depois ainda vim a casa. E bem fizeste tu. E vim comer, que eu já sabia que a partir do momento em que entrasse no hospital, aquilo era... não comia nada. Então vim para casa, ainda fui comer, ainda me faltava pôr uma coisita ou outra na mala de maternidade. Sempre. Há sempre alguma coisa que fica para último. Pronto, meti a malita, dei entrada no hospital, entramos os dois no quarto, eram 5h30 da manhã. E pronto, depois daí eu também entrei... Ainda demoraste muito tempo. Sim. Foi porque... As águas rebentaram mais ou menos às 11h30, meia-noite. Sim, a minha foi às 11h30, foi o tempo de falar contigo. Foi mais ou menos meia hora de diferença. À meia-noite rebentaram as águas, depois ainda vim para casa, mais ou menos duas... Corajosa. Sim, duas... eu estava... e eu moro num terceiro andar de elevador. O que é mais aquele pormenor. Exato. E então,
Não estava com dores nenhumas, então vim, 2h30, cheguei ao hospital, dar entrada, não dar entrada, tudo mais. Entramos no quarto, eram 5 e pouco. Pronto, eu também não estava ainda com dilatação, estava com 2 centímetros, não é nada. Era como... Aquilo não se desenvolvia de manhã, eles foram lá. Tiveram a ver, aquilo não avançava. Eu, como já tinha a bolsa rota, estava sem líquido amniótico, tive que estar com antibiótico na veia. Também tive com antibiótico, por outros motivos. Sim. A Leonor tinha feito mecónio na minha barriga e podia criar septicémia. Mas também tive com antibiótico, muito chato. Estarmos em parte, trabalho de parte e com antibiótico, mas tudo certo. Muito engraçado. Depois nós partilhamos, eu tenho fotos e vídeos do momento em que estava ali em preparação. Tu também tens fotos. Sim. Mas foi muito tranquilo. Eu gostei muito do meu até ao parto. Foi super tranquilo. O processo desenvolveu-se um bocadinho devagar. Mas pronto, entretanto, ela... Pronto, eu passei a noite inteira. As águas rebentaram às 11h30. Passei a noite inteira a fazer dilatação. Acho que estava a ser à média de 1 dedo por hora. Ou seja, um dedo, 1 centímetro por hora. Isso é um bocadinho lento. Acho que sim, eu não sou a melhor pessoa para dizer. Exato, mas eu acho que isso é um bocadinho lento, tanto que na totalidade, desde que se rebentaram as águas até eu a ter, foi cerca de 10 horas. Exato. Eu aproveitei para dormir. Credo. No início era muito difícil, eu e ele estávamos a fazer videochamadas para a família, a rir bué, eu a dizer-lhe, olha, nós ainda vamos ser expulsos, porque, meu Deus, estou em trabalho de parto e estamos aqui a rir. Exato. Mas pronto, depois chegaram lá e acabaram por dizer, olha, convém tu dormir, vais precisar de forças. Né? E eu, pronto, está bem, vou dormir. Eu não comia desde quinta-feira. Estamos a falar que era madrugada de sábado. De sábado. Ela era um sábado. Eu entrei de quinta para sexta. Depois estava em madrugada não comi, de sábado, a não ser nessa quinta. E eu já estava na madrugada de sábado. Ela nasceu sábado de manhã. Exato. Às 9h21. Foi muito tempo sem comer. E pronto, a parte mais complicada do meu parto, acho que, não sei se queres abordar pormenores, senão, acho que o mais básico, eu tive 40 minutos em período de expulsão, pelo que já ouvi dizer é muito tempo. O período de expulsão é mesmo aquele período que nós estamos a fazer toda a força do mundo para ver se saem, e 40 minutos é muito doloroso. Chega a um ponto nós já não temos força. Eu queria desistir. Quantas vezes eu disse, eu não consigo. E depois só me diziam, mas está aí dentro, vai ter de sair. E eu, pois, é verdade, vai ter de sair. Exato. E pronto, e teve de sair e saiu, passado 40 minutos, mas saiu. Felizmente não tiveram de recorrer a ventosas, não tiveram de recorrer a forceps, nada disso. Passei por muitas posições estranhas. Sim, a enfermeira que estava comigo, uma querida, até hoje eu tenho a voz dela guardada na minha mente, muito querida. Quantas posições eu fiz com ela? Eu aposto que ela foi com negras para casa, porque ela tinha os meus pés aqui, depois nas costas e depois nas mamas. Só eu vou-lhe aleijar, ela, estou habituada. Ai, coitada. Eu gostava muito de ter parido de pé, não pude. Porque, não pude, eu tinha levado a epidural pouco antes, o reforço. Devido à febre e tudo isso, porque estive a noite toda a fazer febre. Quando a epidural começava a passar, eu voltava a ter febre. E então pronto, era 7h30 se calhar, quando me deram o reforço da epidural. Ela nasceu às 9h21, ainda estava ali no tempo da epidural. Mas pronto, tirando isso, depois ela nasceu, o cordão era muito curto, ela não chorou logo. Puseram-na em cima da minha barriga, mas mesmo aqui embaixo, na zona do útero. Eu só pensava, porque é que ela já não está cá em cima? Porque é que ainda não chorou? Tantos pensamentos. Eu acho que aquilo foi uma questão de segundos, mas na minha cabeça demorou se calhar 10 minutos. Eu não tenho noção de quantas pessoas estavam na sala, do tempo que demorou até ela chorar. Não tenho. Sei que existia aquela enfermeira, sei que ela nasceu porque a sentia aqui em cima, e depois só havia ir para aquela parte da observação, e depois finalmente ela chorou e eu desatei a chorar. Tipo, ok, está tudo bem. Pronto, depois eu perguntei logo ao André como é que tu estavas, se já tinha acontecido, se não.
E pronto, como é que foi depois Pronto, contigo? depois nisto, quando ela nasceu, pronto, eu estava super feliz. Eu ainda estava com 2 centímetros, eu não estava a avançar muito. Entretanto, a médica foi-me fazendo uns toques e às tantas ela disse-me: olha, eu não vou fazer mais toques porque estou assim muito invasiva. Quando estiver mais avançada, aí sim, vamos insistir um bocadinho mais. Pronto, eram 8h30 mais ou menos. Ela foi lá ao quarto, disse-me: olha, acha que há necessidade de fazermos outro toque? Não há? Disse: olha, eu estou com muita vontade de ir à casa de banho e estou a sentir muita pressão. Ela: bem, olha, então vamos ver só por curiosidade. Uhum. Pronto, nisto ela vai lá, senta-se na cama, está aqui a cabeça. O meu pânico a olhar para o teu irmão, tipo, oh meu Deus, vai ser agora. Ele liga para os meus pais: vai nascer. Eu ainda teve tempo de processar. Porque eles estavam a falar em videochamada. Ok. Nisto levam-me na cama, o teu irmão fica sentado e eu vi-me: ele não vem. Não, o pai já cá vem ter. Levaram-me para a sala de partos. Tu não estiveste no sítio, no quarto onde estavas. Não, ou seja, eu estava num quarto, eles transportaram-me na cama até à sala de partos. Ok, eu tive, ou seja, eu fiquei numa zona que era a urgência, a urgência obstétrica, Sim, e depois cada grávida tinha um quarto, mas era de urgência. pois. E foi nesse quarto onde eu tive, onde ela nasceu. E só depois é que fui transportada para o internamento. Nós ficámos logo numa sala só para nós e depois levaram-me. Ou seja, para tu uma foste sala. primeiro internada. Exato. E depois é que Sim. foste ter. Pronto, depois cheguei lá, tinha uma equipa toda, tinha um pediatra, tinha uma Pediatra logo? Logo, sim. Uau. Tinha um pediatra, tinha 2 obstetras, tinha a obstetra que me fez o parto e outro que estava de serviço de urgência, tinha uma anestesista ao meu lado, muito querida, e tinha uma auxiliar e uma enfermeira. Pá, tinha ali uma equipa toda. Pois a mim chegou isso tudo só mesmo quando já tinha saído, estava no fim. Aí é que apareceu toda a gente. Entretanto, eu olho para a esquerda, está o teu irmão numa janelinha a preparar-se, todo com as toucas e não sei o quê, entra pela sala, senta-se ao meu lado. Nisto eram 8h50, mais ou menos. 8h50 Da noite? Da noite, sim. Exato. Ela disse: agora faça força, não sei o quê. Entramos ali num jogo e ela nasce às 9h04 da noite. Pá, foi um período curto. E eu lembro-me quando a puseram em cima de mim, eu fiquei a olhar, sem saber o que é que havia de fazer. Tanto que eles disseram: pode tocar. E eu toquei. Eu toquei no pé dela, assim, ainda roxo, não é? Yeah. Eu toquei, não sei o que é que havia de fazer, sabia tocar-se, eu não sabia. Aquilo foi, eu não sei, foi muito Emotivo. estranho. Sim, estranho e emotivo, Ok. sim. E pronto, depois mudaram para o quarto, para estar durante 2 horas. Eu cheguei ao quarto, eu já só queria comer. Eu disse: já me podem dar comida? Eu era água, só queria água. Ai não, eu queria era comida. Depois chegaram com umas bolachas Maria e eu deliciei-me, que acho que foram as melhores bolachas Maria com manteiga, tão bom. Acho que foi assim, uma das melhores refeições da minha vida. Juro-te que eu sou-me pela vida. E pronto, espero que tenham gostado. Obrigada por nos estarem a Sigam-nos no seguir. YouTube, no Spotify. No Instagram, partilhamos muitas sim. vezes muitas coisas no Instagram. Façam-nos questões. Sim. E comentem aqui em baixo algum medo, algum receio que tenham tido. Experiências. Nós gostamos de ouvir. Sim. Não é? Sim. Então, até à próxima. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Tchau.